pessoal, a paz, tudo bem? Eu quero começar hoje uma série sobre a igreja. A princípio eu ia gravar um vídeo só que eu acho que vai ficar um pouco comprido demais, então vai ser uma série de 3 vídeos, tá? 3 tópicos. Então eu vou falar sobre a igreja, vou falar sobre as funções dentro da igreja e sobre algumas coisas que precisam ter dentro da igreja. Então, na verdade vai ser um estudo, né? Vai ser algo um pouco mais denso, eu vou estar falando de muitos versículos bíblicos, então eu vou deixar o texto para vocês fazerem o download, se você puder baixar na sua casa e ir acompanhando, até você pode utilizar para o que você quiser, se você quiser usar na tua célula para fazer um estudo sobre a igreja, alguma coisa assim, fica à vontade para compartilhar, para você usar simplesmente os tópicos que eu vou estar falando com todos os versículos certinho e na sequência, tá bom? Então, vai lá, faz o download, que a gente vai estar falando aqui sobre a igreja, tá? Então, primeiro, o que é a igreja? A igreja, ela foi constituída pelo próprio Senhor Jesus. Então, fala lá em Mateus 16, 18, Jesus falando assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, certo? Então, a igreja, ela foi constituída pelo próprio Deus. Outra coisa, a igreja, ela pertence a Deus. Lá em Romanos 16 fala assim: As igrejas de Cristo vos saúdam. 1 Coríntios 10, 32 fala assim sobre a igreja de Deus. 1 Timóteo 3,15 também fala sobre a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Então, a igreja não é algo criado por homens, é algo criado por Deus, e a igreja pertence a Deus, né? A igreja não pertence ao apóstolo X, ao fulano de tal, né? Ao pastor. Enfim, em última análise, a igreja, ela pertence a Deus, certo? Outra coisa, a igreja, ela é o corpo de Cristo. E Jesus Cristo, ele é a cabeça desse corpo. Então, se você for pensar, a melhor figura para a igreja é como se fosse uma pessoa, um corpo, né, que tem o corpo e tem a cabeça. Então, também da mesma forma, assim como Jesus, ele instituiu a igreja pertence a ele é a cabeça do corpo. Então, claro, ele usa pessoas para estar governando esse corpo, mas ele que toma as decisões, ele que dirige a igreja. E a igreja também ela é feita de várias partes, né? O dedo é diferente do olho, que é diferente do nariz. Então, cada parte do corpo é diferente. Então, dessa forma, o corpo ele precisa estar em unidade, mas muitas vezes ele não vai estar em uniformidade. Como assim? Por exemplo, você não pode obrigar o nariz que ele sinta o gosto de alguma coisa, ele vai sentir o cheiro. Você não pode obrigar o joelho que ele ouça alguma coisa. Então, cada parte do corpo ela tem a sua função. Muitas vezes ela vai agir sim de forma diferente, mas isso não quer dizer que ela não faça parte do corpo. Da mesma forma, todas as partes do nosso corpo elas são importantes, né? Então você fala assim: ah não, o dedinho do pé não é importante, é porque você nunca bateu o dedinho do seu pé na mesa. Daí você vai ver a importância do dedinho. Então, todas as partes do seu corpo são importantes. E a Bíblia fala que aquela parte que você não vê é aquela parte que Deus dá mais honra, né? Então, por exemplo, eu não vejo o meu coração, mas o meu coração é importante. Eu não vejo o meu fígado, mas o meu fígado é importante. Então, muitas vezes, algumas partes do corpo vão aparecer mais, algumas partes vão aparecer menos, mas todas as partes do corpo são importantes, tá bom? Outra coisa, nosso Senhor Jesus ama a sua igreja. Isso é algo que muitas vezes as pessoas falam assim: não, de Jesus eu gosto, mas eu não gosto da igreja. Então, uma vez eu ouvi um pastor falando sobre isso, que ele falou assim: você gostar de Jesus e você não gostar do seu corpo, ou seja, a igreja, é a mesma coisa que você falar assim que você quer Jesus e não quer a igreja. Então, você vê um corpo andando por aí sem cabeça, né? Isso não existe, isso é muito estranho. Ou então você falar para o homem assim: olha, eu gosto de você, mas eu não gosto da sua esposa. Será que o que aquela pessoa vai pensar de você, né? Então Jesus, ele ama a igreja. Sim, a igreja é cheia de falhas, mas o Senhor vai voltar para buscar uma igreja sem mácula. Ou seja, ele está aperfeiçoando a sua igreja dia após dia. E a igreja fala o corpo de Cristo em todas as partes do mundo, de todas as denominações diferentes, tá? Então, por exemplo, Efésios 5:25 fala assim:
Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então Jesus ama tanto a igreja que ele se entregou por ela. Fala assim também, Efésios 5:29. Ninguém nunca odiou a sua própria carne, antes a alimento sustenta, como também o Senhor a igreja. E lá em Atos 20:28 fala assim que o Senhor Jesus Cristo resgatou a sua igreja com o seu próprio sangue. Tá? Então a igreja ela é importante para Jesus. Sim, ela tem falhas, mas a partir do momento que a gente está falando contra a igreja, a gente está falando contra a noiva de Cristo, certo? Então a igreja é importante, Jesus ama a sua igreja, ele sabe que não é perfeita e ele falou que o joio estaria no meio do trigo até o final dos tempos, quando ele mesmo vai separar, mas a igreja é importante para Deus, tá bom? Outra coisa, a igreja ela não é um prédio em si, ela não é uma denominação, ela não é um lugar muitas vezes. Por exemplo, lá em Filemon 1:2 e Romanos 16:15 fala a respeito que as igrejas no começo elas se congregavam em casas. Muitas vezes eles não tinham um prédio como a gente tem hoje. Tá? Então a igreja em si não é exatamente um prédio, a igreja é o corpo de Cristo que se reúne. Porém, eu falar, eu estou indo na igreja, não é de todo errado. Por exemplo, esse termo já foi usado no Novo Testamento. Lá em 1 Coríntios 11:18 fala assim, olha, porque antes de tudo eu ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Então você usar esse termo não é errado, não tem problema. Muitas vezes a gente quer ser tão ferrenho, assim, teologicamente. Não, você não pode falar que você está indo na igreja. O próprio apóstolo falou que vocês se ajuntam na igreja, então não tem problema, tá? Outra coisa também que tem um certo movimento falando assim que a igreja só se reúne na casa, porque a igreja primitiva só se reunia nas casas. Isso também não é de todo verdade. Lá em Atos 2:46 fala assim, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então a gente vê que ao mesmo tempo que eles partiam o pão nas suas casas, eles também se reuniam no templo. A igreja também se reunia no templo. Então muitas pessoas falam assim que tem um certo movimento, né, da igreja orgânica e tudo mais, falando assim que para a igreja ser considerada igreja tem que se reunir numa casa, senão não é considerada igreja, e isso não é verdade. Tá? A gente vê que as igrejas se reuniam, a igreja de Jesus também se reunia no pátio do templo, tá bom? Então, esse é uma introdução. Na verdade, eu acho que eu vou estar desenvolvendo mais quando eu vou falar da hierarquia na igreja e o que tem na igreja, tá? Mas eu quero estar fazendo essa série de vídeos e também falando sobre outros assuntos elementares, outros assuntos básicos. Então, eu vou estar falando de igreja, de santidade, porque muitas vezes o nosso problema, às vezes a gente quer falar sobre tantas coisas e aprender sobre tantas coisas e a gente está escorregando nas coisas básicas, tá? Então, essa é uma introdução, seria muito interessante você ler isso, você entender para ver onde que eu quero chegar, alguns problemas que a gente tem, porque a gente não está entendendo isso, a gente não está entendendo a importância da igreja, enfim, e todas essas coisas. Tá bom? Então eu vou continuar gravando, senão vai ficar muito comprido, eu vou dividir em 3 vídeos e daqui a pouco eu já estou enviando o próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe.